E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Bronizo aqui e vou fazer mais uma análise facial, dessa vez desse jovem chamado Lázaro que tem causado grande alruaça por aí e as mídias têm chamado de serial killer, uns chamam de psicopata, outros dizem que se trata de ter feito pacto com alguma coisa, enfim. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o que eu consigo entender dentro da morfologia da face. Então, se você não acredita que o rosto tem muito a nos informar, convido você a assistir outros vídeos meus para você entender melhor. Mas nesse vídeo aqui, olha, primeiro que você consegue perceber nítida diferença entre um período de sua vida e outro, ok? Então, quando ele era mais novo, primeira coisa que você observa aqui, olha, de cara, olha o contorno da mandíbula com o queixo dele, como que é arredondado, e olha a textura da pele conforme a iluminação bate, você percebe que o rosto tem todas as características arredondadas, que são características emocionais e passionais, ao contrário do que dizem por aí, né? Que se trata de um psicopata. Bom, não vi laudo psiquiátrico, não sei, mas enfim, eu particularmente não acredito que seja. Acredito sim que ele tenha outros tipos de transtornos psiquiátricos, mas não necessariamente o da psicopatia. Até porque você repara que as narinas dele são bem abertas, isso vai falar justamente de emocional. Vai falar do lado emocional dele, como é aberto, ou seja, muito provavelmente ele registrou no decorrer da sua vida uma grande necessidade afetiva. E altos e baixos na vida desse jovem aqui é percebido desde cedo, porque olha, as orelhas como são assimétricas, e essa é uma característica notada em quem tem altos e baixos na vida, quem conservou isso, quem somatizou isso. Então até a boca você percebe que é uma boca é, parcialmente feminina, você vê nessa foto. Os olhos dele não são olhos, né, de fera, de matador, enfim, não é. Não são olhos que passam medo, são olhos de cético, aí sim, de pessoa cética e acredito que até um pouco de timidez, tá bom? Ou inibição social. Acredito que esse jovem não tenha, desde cedo, bom contato social, mas se vê necessidade, ele sente essa necessidade, mas não se vê esse bom contato social. E quando nós passamos para essa foto aqui, aí a coisa fica mais estreita, porque enquanto aqui é arredondado, né, esse terço inferior, aqui nós vemos bastante ângulos e vemos força. Então, isso já vai falar de combatividade e, nesse contexto aqui, até crueldade. Esse é um rosto forte, tá? Apesar de parecer magro, muito provavelmente porque ele tem somatizado aí as coisas da vida, enfim, dá esse aspecto de fraco, mas não, olha, é um rosto de pessoa resistente. Você vê pelas sobrancelhas que são grossas, que fala de energia, energia para colocar em atividade os seus propósitos. Aqui na região dos olhos você vê que a narina, ou melhor, é, o, o, a cavidade, né, tanto a cavidade nasal, né, através das narinas, como o nariz nessa região dos olhos, você vê que são largos. Isso fala de boa abertura, né, para os pulmões, fala da boa condição do pulmão, vai falar também da boa saúde, né, ou boa propensão a ter boa saúde, tá? E aqui também, como a questão da mandíbula que eu acabei de falar, são coisas que evidenciam que se trata de uma pessoa resistente. Inclusive esse queixo aqui, do jeito que tá, você vê que ele é mais retinho, apesar da foto estar cortada aqui, mas é um rosto chamado é um queixo chamado de queixo do atleta, tá bom? E como eu falei aqui de combatividade e de crueldade nesse contexto, tem um autor que ele fala que a orelha, quando ela é baixa, assim, abaixo da linha do nariz, ele também fala de pessoas que são cruéis,
tá? Mas apesar que nesse contexto aqui da foto, eu não sei se ele estava com a cabeça ligeiramente elevada, que aí faz com que as orelhas pareçam ser mais baixas. Mas não sairia do contexto, porque a orelha baixa ela vai falar de, além da crueldade que eu mencionei, né? Mas ela vai falar também de pessoas calculistas, de pessoas que pensam meticulosamente aquilo que vai empreender, aquilo que vai fazer, tá? Então, ainda agora subindo aqui para as sobrancelhas, você percebe que além de grossas, né, que vai falar dessa energia, vai falar de boa capacidade de colocar em ação, né, conforme eu já disse, mas também vai falar de capacidade em lidar com vários processos ao mesmo tempo, vários pensamentos ao mesmo tempo, capacidade de pensar os detalhes, tá bom? Capacidade de pensar detalhes, você vê em sobrancelhas que são assim, mais grossas também. E elas são fechadas. Se você colocar uma linha aqui, olha, você percebe que ela quase que vai chegando até o centro aqui, olha. Então a sobrancelha fechada, ela vai combinar com essa questão aí de pensamentos muito específicos, né, muito pessoais, uma forma muito peculiar de processar as ideias, e com isso acaba tendo certa imponência com essa sua forma de pensar, de querer impor essa sua forma de pensar para os outros, e isso pode fazer o quê? Criar um afastamento, faz com que as pessoas se afastem dele, intimida as pessoas, tá? Então é uma pessoa que tem esse perfil de, querendo ou não, mesmo que não queira, acaba intimidando as pessoas. Essa sobrancelha fechada, ela vai falar também de dificuldade de perdoar. Então são pessoas que, se alguém fizer alguma coisa com ele, né, que ele julgar que não deveria ter feito, ou ele tem um método dele próprio de não só de pensar sobre isso, mas de fixar, né, essa dor ou essa questão e de se vingar, né? Pessoas com essas sobrancelhas, elas acabam sendo propensas a se vingar. Por quê? Não estou dizendo que são todas pessoas vingativas, mas porque elas perdoam com mais dificuldades e são mais sensíveis. Qualquer coisinha deixa ela chateada, ou enfim. E essa questão da vingança a gente pode ver mais aqui, olha, na ponta, tá vendo que os olhos ele termina aqui, faz bem um bico, né, que a gente chama aí de ponta de punhal ou ponta de lança, que são pessoas que ferem, tá? Então, se for numa condição normal, a pessoa pode ferir com palavras, pode se vingar, né, com palavras ou de repente com algumas microações, mas dentro desse contexto aqui, a pessoa pode matar, né, pode, como ele tem, como temos visto, a pessoa pode se vingar sem pena, tá bom? Por causa da crueldade que é observada. Então, esse olhar, ele não é um olhar que passa de passar raiva, né? De mostrar a raiva em si, ele mostra muito mais a frustração, ele mostra muito mais dor, e ele mostra uma baixa condição de energia. Por isso que eu falo, repara que é bem opaco. Apesar da condição da imagem não ser das melhores, mas era para estar brilhando, porque você vê brilho nos olhos, você vê brilho no cabelo, você vê brilho aqui, você vê brilho aqui, você vê brilho aqui, e os olhos não têm. Onde deveria estar, não está. Então, outra coisa também que você percebe que as sobrancelhas elas acabam ficando mais baixas, né? Então ela é quase pegadinha ali nos olhos. Então isso aí só vai refletir o lado da pessoa de pensar com detalhes, é uma pessoa de estado de pensamento, tá? E você percebe que os olhos eles também são ligeiramente afastados um do outro, tá? Isso aqui, aqui tem uma condição interessante, que é uma característica que a gente encontra, uma característica infantil. Então, um dos critérios infantis, uma da realidade infantil, é você não ter muita ciência no que você vai fazer ou pensar. Muitas vezes a pessoa faz e pensa depois. Então, é uma característica que pode, também dentro desse contexto,
ajudar a não fixar, né, num determinado ponto, no sentido de deixar a imaginação quase que se transformar em um devaneio, tá? Pelo fato de serem afastados, porque são pessoas imaginativas e isso pode fazer com que a pessoa entre num estado de devaneio aí, tá? Vamos ver mais coisas aqui. Olha, você percebe aqui nessa lateral aqui, olha, a entrada na têmpora é bem aprofundada. Então, a pessoa, quando ela tem a têmpora muito aprofundada, isso vai falar de uma característica muito interessante de obstinação, que combina aqui, que combina aqui. Então, uma pessoa obstinada é uma pessoa cega nos seus na sua forma de ver. Ela só enxerga aquilo que está na reta dela, tá? Como se não tem o cavalo, não tem aquele negócio que fica aqui de um lado e do outro e só enxerga para frente. É mais ou menos isso a conjectura que eu faço, tá bom? Então, se a pessoa tiver uma religião, ela vai ser fanática, não vai ver outra coisa na frente, o time dela vai ser o melhor, enfim. Essa é a característica de uma têmpora, quando ela é muito aprofundada dessa forma aí, tá bom? Agora, olha só, em contrapartida, o osso zigomático, que aqui é ossatura, tá? Então, já tivemos oportunidade de falar sobre eles, já vimos que é uma característica de imposição de vontade, de imponência, e está na região emocional. Então, dessa forma aqui, aí como se falou em psicopata, aí eu já acredito que ele seja muito mais, não é exibicionista, como é que eu posso dizer aqui? É aquela característica da pessoa narcisista de sentir prazer quando ela percebe que foi vista ou que fez alguma coisa, que foi notada. Talvez seja um resquício do que ela sentiu falta aqui, do que ele sentiu falta aqui, olha. Entende? De ser percebido, de ser notado. Então, essa necessidade de ser percebido, de ser notado, a gente vê também aqui, olha, na largura do nariz, porque a largura do nariz fala de excentricidade, tá bom? Fala de excentricidade também, de sensualidade. E por falar em sensualidade, esse bigodinho aqui em formato com esse cavanhaque, é óbvio que eu estou falando desse momento aqui, tá, pessoal? Então, vai evidenciar também essa questão da sensualidade, tá bom? E essa terminação, quando ela é mais caída dos olhos, apesar que aqui não está mais caído, quando ele é mais átono, isso aqui, os olhos átonos são criminosos, quando a pessoa dá para o crime, geralmente vai ser crime sexual, ou pedofilia, ou estupro, ou serão crimes geralmente sexuais, mas no caso, não é o caso dele. Outro ponto interessante aqui é que a face dele está cheia de assimetria. Você vê assimetria no nariz, assimetria na comissura dos lábios, assimetria nas terminações aqui da estrutura facial dele, é assimétrica. As orelhas são assimétricas. Então, a assimetria, ela vai revelar, basicamente ela pode revelar duas coisas dentro dessa ótica. Pode ser um problema neurológico, que dentro desse contexto eu não acredito que seja o ponto, ou pode ser uma incongruência entre os pensamentos, ou no que pensa e o que sente, enfim. Nós temos os dois lados do cérebro, e eles se projetam de forma invertida nas ações das terminações nervosas. Então, espera-se que as contrações sejam iguais, espera-se que o desenvolvimento seja todo por igual que eu digo não perfeito, né? Porque todos nós temos um grau de assimetria, mas não espera-se uma assimetria severa, porque a psicomotricidade vai fazer com que, não tendo nada de anormal, o desenvolvimento ele vai ser por igual. Então, quando o desenvolvimento não é por igual, é porque tem alguma coisa ali naquele processo de pensar, sentir e agir que talvez não estejam em coerência. É por isso que é muito comum ver em ladrões, em assassinos, em pessoas, né,
do tráfico. De modo geral, é muito comum você ver assimetrias. Lembrando que não estou falando de estética e não estou falando se ele é um bom ou mal encarado, porque quando você fala sujeito é mal encarado, você está falando simplesmente pelos seus conceitos subjetivos. Então, estou mostrando para vocês aqui o que a técnica evidencia. Tá legal? E tem mais coisa aqui. Já falei aqui da orelha, já falei dos olhos, deixa eu ver se eu falei tudo, falei. Bom, então basicamente eu acho que é isso. As coisas mais notáveis aí, também tem aqui o terço superior dele é menor, né? Então outra forma aqui que caracteriza um psicopata é quando esse terço médio aqui ele é muito apertado em relação aos outros. E não é o que nós vemos aqui, olha, porque deixa eu ver aqui, ó, se a gente pegar daqui, né, esse trecho aqui, e formos confrontar com esse daqui, é um pouco menor ainda. Então, isso aqui vai falar que a forma preferencial de ação dele, né, de inteligência dele, está focado na ação, que muitas vezes, pelo terço ser maior, ele pode até agir sem pensar ou agir de forma onde vai pensar depois. Ok, mas e o nariz aqui nessa história? O nariz ele é o segundo maior, tá? O primeiro maior, o segundo maior e o menor. Então, a psicopatia, ele deveria ter esse terço aqui mais apertado, segundo a minha forma de ver. E as narinas dele também seria mais fechada. Possivelmente os olhos, você vê que estão apertadinhos os olhos, os receptores em geral são pequenos, tá? De quem tem psicopatia. Agora, olha outra coisa aqui interessante que eu não falei. As orelhas deles, aqui você não vê bem, mas aqui você vê. Que apesar de ser assimétricas, né, elas são tipo de abano, elas são para fora. E esse perfil de orelha também vai confirmar com a questão da teimosia, vai confirmar com questão de se a pessoa não se cuidar, vai ser obstinada. E uma coisa muito interessante aqui nessa orelha, que são pessoas que quando elas algumas, né, com aquele perfil de orelha, você vai ver que são pessoas com força para fazer as coisas acontecerem, porque são pessoas de grande imponência, como imponência também a gente vê aqui, olha, acabou que eu não falei, né, que são pessoas que botam, que imprimem a sua vontade no ambiente. Então isso confirma com essa orelha de abano, que são pessoas revolucionárias, pessoas que são de bater de frente com o sistema, que não são de abaixar a cabeça, que são de confrontar. Então, é esse perfil de orelha assim. Bom, pessoal, então, o que vai fazer uma pessoa chegar a esse estado pode ser um déficit de educacional, né? Um déficit educacional, ou, de repente, algum problema neurológico, muito comum acontecer essas questões. E quando é algo abrupta, que pode ser algum tipo de surto realmente, mas você percebe que algumas coisas aqui são morfológicas, então não são do momento. Então eu acredito que ele é mais submetido a agir pelo calor do momento, tá? Pela impetuosidade do momento, do que por uma psicopatia. Então é o tipo de pessoa que, se você olhar para ele e ele achar que você está fazendo alguma coisa, ele pode ir lá e bater de frente com você e te matar e pronto. Entendeu? Então é esse perfil aqui. Agora, não necessariamente pela frieza do psicopata, e sim pela passionalidade, né? O ímpeto, a impetuosidade do momento. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço e até